mas o time de Abel Ferreira, de Rony e também de Gustavo Gomes faz partida nesse sábado fora de casa contra o Red Bull Bragantino. O Palmeiras não terá Rafael Veiga para o confronto contra o Bragantino neste sábado em Bragança Paulista. O meia teve um entorse no tornozelo e dificilmente também estará em campo no jogo decisivo contra o Atlético Paranaense próxima terça-feira. O técnico Abel Ferreira já sinalizou que vai poupar alguns jogadores nesta partida contra o Bragantino, pensando no jogo da volta contra o Atlético Paranaense. A questão é exatamente com o Gustavo Scarpa, se ele será escalado para o jogo deste sábado ou então poupado, já que Rafael Veiga pode ficar fora do jogo da próxima terça-feira e o meia, Gustavo Scarpa, é fundamental para o time. O certo é que o Palmeiras tenta manter a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e defende a invencibilidade fora de casa no Brasileirão. É a única equipe que ainda não perdeu como visitante. 12 jogos, com 7 vitórias e 5 empates. Vamos ver o que tem nessa tela. Os próximos jogos, então, no Campeonato Brasileiro entre o líder e o vice-líder. Então, olha, olhando assim, acho que de cara a gente imagina que no papel a próxima rodada é mais fácil para o Flamengo, que joga em casa, né? Aí na sequência, o Flamengo ele tem 3 jogos que são complicados, né? Goiás fora, é sempre chato, tem o Fluminense em casa, tem o Fortaleza fora. O Palmeiras tem o Atlético fora, é um jogo pesado também. Aí Curitiba, e o Botafogo e Curitiba, né? E aí o Flamengo com 2 jogos em casa, Red Bull, Bragantino e Internacional. Essa é a sequência. É por aí, assim, vai inicialmente a próxima rodada. O que você acha, Eugênio? No papel é mais simples para o Flamengo, mas depois a sequência do Flamengo, dos 3 jogos ali sequentes, na sequência não são tão simples? Eu acho que, no final das contas, embola para todo mundo. É um campeonato que... No Campeonato Brasileiro, primeiro, você tem sim uma diferença dos times que estão brigando ali, né, na parte de cima da tabela, por G6 e tal, para aqueles que estão lutando contra rebaixamento. Mas há muito da superação, há muito do desgaste físico de uns e de outros, né, porque os que estão em outras competições sofrem mais do que aqueles times que estão focados em Campeonato Brasileiro. E no final das contas, eles vão enfrentar um ou outro aqui e ali. Acho que é mais interessante aquela reta final, né? Sim. Quando você chega na reta final ali, perto de Copa do Mundo, muita gente já pensando em Copa do Mundo, os 4 últimos 5 jogos, aí vale muito você olhar para ver o que vai pesar. Até lá, é pedreira, todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo vai sofrer com qualquer adversário. Você olha assim, o Bragantino tem uma campanha irregular, perdeu para o Corinthians, mas vendeu caro. Vendeu caro a derrota para o Corinthians na última segunda-feira, na Neoquímica Arena. Você olha o São Paulo vai jogar com o Cuiabá. Pode ter certeza, o Cuiabá era para ter ganho do Santos no último final de semana. Teve o lance ali no último minuto. Santos que ganhou do São Paulo. Então, e que se reforçou, e que tem esse Soteldo e tal. É pedreira. Eu não vejo assim favorecimento, melhor tabela para A ou B. É tudo embolado. Ainda não é aquela sequência final de 4 ou 5 jogos que o Eugênio falou, e a gente consegue enxergar ali o que os clubes podem fazer, Mar. É que agora o Palmeiras não tem mais confrontos diretos, né? Jogou contra o Corinthians, jogou... Mas às vezes é aí que está o perigo. Então, mas aí a questão é o seguinte, Eugênio, é que no confronto direto, por exemplo, a diferença de 7 pontos, ela vira 4. Imediatamente. E o adversário se enche de força. Agora eu vou perseguir, agora... E eu acho que essa confiança, ela faz muita diferença. A diferença de 7 pontos é óbvio, né? Questão matemática, numérica. De 9 pontos é muito confortável. De 7 pontos é confortável. Baixou de 5 por aí, cara, assim. E aí eu já acho... perigoso. Medroso, 7 eu já estaria desesperado. Mas não é o caso. Mas o Palmeiras perde muito pouco. Então, essa última sequência do Palmeiras na competição, olhando para a pontuação, ela foi positiva para o Palmeiras, porque pegou esses adversários diretos, né? Sempre pegava o vice-líder e ele somou 5 pontos de 9. A questão é quando o Palmeiras vai voltar a fazer uma partida com segurança. Não é questão de jogar bonito ou feio, não é essa discussão, mas assim, seguro. Eu joguei bem dentro do que eu quero. Porque se você for contar essas 3 partidas do Brasileiro, certo? Corinthians, Fluminense e Flamengo. E se você colocar na conta também as últimas 3 partidas de Libertadores, as 2 contra o Galo e a partida contra o Atlético Paranaense, são 6 jogos sem segurança, não é verdade? Sim.
6 jogos de resultados, mas aquém do que o Abel, do que o Palmeiras fez há muito pouco tempo. Correndo risco, né, que você diz. Assim, com a faca no pescoço. Então, mas você vai se lembrar... 6 jogos assim. Vai se lembrar que assim, esse último jogo, esse jogo espetacular que fez o Flamengo contra o Vélez, ele foi seguido de 3 jogos mais assim... De baixa, né? Estranhos. De atenção, é verdade. Ganhou 9 pontos, ok, mas, ué, não tá um pouco diferente? Eu acho que isso pode ser normal também, né? Não dá para exigir 100% toda hora. É que esses times, quando questionados, eles entregaram, Bruno. Entregaram. Diferentemente dos outros perseguidores. Até mesmo do Fluminense, que recentemente tomou 3 pro Inter. Do Corinthians, que de vez em quando dá umas derrapadas que você custa para entender. Eu acho que os 2 times que são muito sérios nas suas disputas, nos seus embates no futebol brasileiro atualmente são Palmeiras e Flamengo. Eugênio, para falar do São Paulo ali na Sula, você falou, tem que pensar nessa Sul-Americana, na volta, porque é o mais importante. E o Palmeiras no jogo agora de sábado, nesse jogo difícil? Ele entra com a cabeça como? Ele entra precisando pontuar no Campeonato Brasileiro. Mas sem esquecer que terça-feira tem um jogo decisivo, que é mais importante. Porque, vamos lá, ele precisa vencer o jogo contra o Bragantino. Se ele perder e o Flamengo ganhar o jogo dele, a diferença vai para 4 pontos. Ele ainda é líder. Terça-feira, se ele não ganhar, ele está fora. É verdade. Então, assim, é bem direto e reto. É bem frio. Então, o foco nesse momento, e por isso é bom ter a gordura, é ganhar a vaga na final da Libertadores. É o que mais importa. Porque tem muita coisa pela frente no Campeonato Brasileiro. A gente estava conversando aqui, você queria ver o Endrick? Isso é bom. Queria. Bom tempo. Já no sábado, já eu acho que Atlético. Assim, eu acho que, assim, eu defendo o Endrick desde lá de trás. Desde essa questão do Mundial, você defende o Endrick. Quando a resposta foi, vai pra Disney, o Abel falou, vai pra Disney, ele até foi pra Disney, e é um grande negócio pra Disney, mas a questão não é essa, a questão é, a gente sabe que é um jogador que deve ficar pouco tempo no Palmeiras, e o quanto antes o Palmeiras aproveitá-lo, melhor, para poder desfrutar da qualidade dele. Então já poderia estar inserido no contexto, ele já tem treinado com o time principal, mas não tem jogado no time principal. Eu acho que vale a pena, porque eu fiz um paralelo com o Vitor Roque, que é um pouquinho mais velho do que ele, Tem 17, ele tem 16 anos. Você estava ouvindo a nossa conversa na redação? Estava. Não, mas porque assim, não, é verdade. O que a gente estava ouvindo do Filipão, o Vitor Roque tem um grande futuro, mas ainda não, porque não sabe cabecear, porque tem... E aí ele botava o Vitor Roque no segundo tempo, ele resolvia o jogo. Aí chegou... Fez de um ano entre eles. Chegou esse momento agora, do último jogo com o Palmeiras, que ele falou... Tá bom, vai o Vitor Roque. E ele jogou muito bem, deu passe pro gol, etc. Então, assim, ele sentiu que, na hora que aperta, é o talento que vai resolver para ele. Então, o que eu vejo do Palmeiras, o Endrick tem um talento que eu acho, por exemplo, que aquele lance do Lopes, que está se adaptando ao Palmeiras, é um jogador que tem futuro, acho que pode dar alegrias ao Palmeiras ainda, mas ali faltou a ele o talento que o Endrick tem mostrado no time de baixo. Mas a gente não tem certeza que o Endrick no time de cima vai mostrar o mesmo desempenho. Por isso que eu acho, coloca no banco, entra no segundo tempo no jogo, entra 15 minutos no outro, vai aos poucos inserindo no contexto. Para quando chegar o momento decisivo, tem um garoto aqui. Então, joga no sábado, então, e a partida de terça-feira contra o Atlético Paranaense. Fluminense também.